Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast para internos, residentes e qualquer um que quer discutir um pouquinho de clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Eu sou o Iago Jorge. Eu sou o Rafael Coelho. E aí, pessoal, a gente grava o nosso último episódio do ano hoje, uma façanha. E não só isso, é o nosso segundo episódio sobre asma, né? A gente não fala de asma. Quantos episódios, Fredão, que você comentou em off? Cara, o nosso episódio sobre atualizações do Gina, que já não tá mais tão atualizado, foi o nosso episódio 18. O Gina 2019 na época, né, Fred? E o negócio sai todo ano, aí é complicado, né? Não, mas vou te falar que se você for ouvir aquele episódio, tá muito atualizado, pô. Tem aquela história dos beta 2 com corticoide junto, né, pra alívio. Que era a novidade do momento, né? Então, assim, se o ouvinte ficou curioso, se você ouvir o episódio 18, tem muita coisa boa pra aproveitar. Boa. Só um ponto aqui, pessoal, muita coisa do que a gente for falar nesse episódio, a gente usa como guia o GINA. O GINA é uma diretriz internacional sobre o tratamento de asma, pega tanto asma ambulatorial como exacerbação, sai todo ano. Aqui a gente está usando como guia o GINA 2021, mas deve estar saindo do GINA 2022. Mas esse episódio a gente vai falar agora de asma no pronto-socorro, né? Uma asma exacerbada. Aqui tem gente que chama de crise de asma, mas as diretrizes internacionais chamam de exacerbação de asma. E aí, gente, pro ouvinte se situar, eu vou contar aqui como que vai ser o nosso episódio. Boa. A primeira parte do nosso episódio vai ser um caso leve de asma, como que a gente maneja um caso leve. Tem que fazer beta-2 agonista? Pode dar alta para o paciente? Quais são os critérios para conseguir mandar para casa? Beleza. A segunda parte é um caso grave. E aí, como é que eu identifico que é um caso grave? Tem que fazer peak flow, pede gasometria, tem que pedir exame de imagem para todo mundo, sulfato de magnésio, quando que entra. E o terceiro caso é um caso que não melhora. E aí? Tem que fazer aquele beta-2 injetável? Pode fazer VNI? Como que faz a intubação? E muito mais. Boa, Rafa. O episódio promete, hein? Então vamos começar pelo primeiro casinho? Fredão, chega no seu pronto-socorro a Beatriz, ela tem 21 anos e ela conta que tem um quadro de asma, que tem muito tempo que ela não tem uma crise. Mas que hoje pela manhã ela começou a ter falta de ar e ouvir um chiado no peito como se fosse um miado de gato. Quando você avalia ela tá falando bem, não tá ofegante, não tem alterações de sinais vitais. E aí, o que você faria? Rafa, esse caso que você falou, pelo que eu tô vendo, tá relativamente tranquilo, né? Sim, sim. Então parece que não tem nenhuma alteração do sinal vital, nenhum sinal de gravidade, aí provavelmente uma exacerbação leve, né? Isso aí, cara. Parece ser um quadro leve. Então, acho que a gente pode começar falando primeiro das medicações na exacerbação da asma. Que é o que o brasileiro quer saber, né? Pronto, é isso, né? Conduta, né? É isso, né? O paciente chega, o que eu faço? Então a gente tem aqui 4 principais medicações para asma, tá? 2 delas vão entrar em quase toda exacerbação, 2 delas talvez só nas mais graves. Quais são as 2 que entram em quase todas? Em quase todas eu vou ter um beta-agonista e um corticoide. E de beta-agonistas, aqui a gente está falando dos beta-agonistas de ação rápida. Então a gente tem 2 principais no Brasil. Salbutamol. Famoso salbutamol, né? Que nos Estados Unidos é chamado com outro nome, né? Que engana. Que é o albuterol. É a mesma coisa do acetaminofén com paracetamol. E aí você lê albuterol. O que é albuterol? É o salbutamol, nosso famoso. E o fenoterol. Então esses são os principais de ação rápida. Já dá pra dizer que o fenoterol é das antigas? Então, Rafa, qual que foi essa história do fenoterol? O fenoterol no Brasil não acabou. Mas o Berotec, que é uma marca do fenoterol, parou no Brasil. Então eu posso achar fenoterol de outras empresas, mas o Berotec não tem mais no Brasil. Ah, entendi. Só que aí não tá fácil de achar fenoterol por aí. Se você até fiz uma pesquisa nas farmácias antes de... Adoro fazer essas coisas. Antes do episódio, e não achei, tá? Então acho que vai ser cada vez mais difícil achar fenoterol por aí. E tem um outro beta-agonista que pra gente também vai ser um pouquinho importante, que é o formoterol. Ele é um pouquinho diferente, porque ele é de longa ação, mas ele tem uma ação rápida. Os outros têm ação rápida e são de curta duração. O formoterol ele é de longa duração e tem um pouco de ação rápida. Então ele também vai ajudar a gente aqui na crise.
Então esses 3 beta-agonistas aí são os que podem ser utilizados para um alívio imediato. Perfeito. Isso a gente está falando de beta-agonistas. A outra parte são os corticoides. E aqui eu vou ter tanto os corticoides inalatórios, que vão me ajudar na exacerbação, quanto os corticoides via oral ou intravenoso. Os corticoides sistêmicos, né? E as outras 2 medicações são os anticolinérgicos, e aqui o principal é o ipratrópio. Não é tão fácil de falar, a gente comentou essa mesma piada da outra vez, agora que eu tô lembrando, por isso que eu falei. Haja R, né? Haja R, foi isso que eles falaram. E o sulfato de magnésio. Então, essas 2 a gente vai comentar um pouquinho mais na hora de asma grave. Dessas 4, então, o corticoide e o beta-agonista vão entrar na maioria das exacerbações de alguma forma. No nosso episódio de número 18, a gente comentou bastante sobre usar a bombinha que tem corticoide com beta-agonista formoterol para alívio também. Essa foi a grande novidade, né, da época. Então, as pessoas usam a medicação tanto para controle quanto para alívio. E ela pode ser usada numa exacerbação de asma em casa. E isso, se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma ouvida naquele episódio. Aqui a gente vai comentar mais das outras medicações. Show, Fredão. É uma novidade que veio lá em 2019, continua sendo uma novidade, né? Assim, pouco empregada na prática e que não mudou. Boa. Então, Rafa, vamos tentar aplicar para Beatriz. Então, é uma paciente que já tem um diagnóstico prévio de asma. Eu acho que ela tem uma exacerbação leve agora. Eu vou precisar fazer um beta-agonista de curta duração. Tá. O famoso SABA, né? Se o pessoal for ler nas diretrizes. Short Acting Beta Agonist. Gostei. Brilhou. O SABA, que vai ser ou salbutamol ou fenoterol. Tá bom. E aí, lembrando que eles têm apresentações diferentes, né? O salbutamol mais fácil da gente achar é aquele método dosimetrado. A bombinha. O que na literatura então eles chamam de MDI. Já o fenoterol geralmente vem na apresentação para fazer inalação. Aí já vem a primeira questão. Muda alguma coisa fazer um ou outro? E a resposta é não. Eu posso fazer tanto o aerossol dosimetrado, contanto que eu use aquela ferramenta que é o espaçador. Tá bom. Ou a nebulização. Olha, cara, e essa história aí do espaçador, acho que o pessoal da pediatria sabe bem, né? Porque tem criança que não consegue inalar. Mas isso acontece em adulto também, principalmente adultos mais idosos, às vezes com quadro demencial, que você não consegue explicar, e aí tem que deixar ou no espaçador ou fazer a nebulização, porque senão não vai funcionar. E até pela própria dispneia, né, Rafa? Às vezes, pela própria dispneia é difícil dele fazer aquele movimento todo. Verdade. Então facilita o espaçador. Então assim, não tem diferença entre os dois, eu posso usar qualquer um dos dois. E aqui já falando de doses, então, que acho que é uma coisa bem da prática, o salbutamol, a gente vai fazer aí 4 a 10 puffs a cada 20 minutos nessa primeira hora e reavaliar o paciente. É mais ou menos assim, 4 a 10 puffs, 3 vezes. 3 vezes, pronto. Intervalo aí de 20 minutos entre eles mais ou menos. E aí se você for usar o fenoterol, né, aí a dose mínima é 10. Beleza? 10 gotas. 10 gotas. E aí pode avisar o paciente que pode dar uns tremores, né, pode dar uma palpitaçãozinha, o ideal é você já dar uma avisada, né? Iago, e esse é uma taquicardia que geralmente não causa nenhuma consequência, né? Então, geralmente gera um ataque sinusal, e a ideia é tranquilizar o paciente, que esse é um efeito transitório. É um remédio seguro. Exato. Então, Fredão, todo mundo que chegar com uma exacerbação de asma vai receber essa dose. Exato. Independentemente de ser leve, grave, do beta-agonista de curta vai ser isso aí que você falou. Perfeito. E aí a segunda parte é o corticoide. O corticoide aqui eu tô falando do corticoide sistêmico, não inalatório. Tá. A maioria dos pacientes que tem uma exacerbação vai ganhar um corticoide sistêmico de alguma forma. Então, só o cara que está muito leve, que responde muito rápido, eu posso considerar não fazer corticoide, mas a maioria eu vou acabar fazendo. E a ideia aqui da dose é entre 40 a 60 miligramas de prednisona, ou equivalente. Beleza. E a duração, isso também foi estudado, 5 a 7 dias. Então, 40 a 60 miligramas de pred, 5 a 7 dias. Só que tem uma sacada aqui. Uma clinicagem? Iago. Então, qual que é uma outra opção? A prednisona. A gente pode fazer dexametasona por 1 a 2 dias, ao invés de fazer prednisona 5 dias. Como é que funciona isso? Tem 2 estudos. Um estudo fez 16 miligramas no primeiro dia, 16 miligramas no segundo dia versus prednisona. Beleza. Foi igual. Os pacientes não pioraram mais, nada disso. Aí um estudo seguinte falou, não, vou diminuir mais ainda. E foi para 12 miligramas uma vez só, dose única. Opa! E na comparação também não teve aumento de recidiva, piora nos pacientes que tomaram uma dose só de dexametasona. Então essa é uma outra opção, até o Gina comenta dela, de você usar ou 12 ou 16, depende do protocolo do estudo que você está seguindo. Acho que a gente deixa o ouvinte escolher o que ele quiser.
mas a dexametasona é uma opção à prednisona. Entendi, Fredão. Mas faz diferença ser via oral, esse corticoide sistêmico, ou venoso? É sempre uma dúvida, né? Os estudos que a gente tem até agora não mostraram diferenças entre você fazer endovenoso e via oral. E até tem um comentário de que quando você faz via oral, não tem aquela demora do acesso, né? Achar acesso, fazer a medicação, etc. Então, às vezes, o VO pode ser até mais rápido. Então, não tem diferença entre os dois. Eu vou escolher dependendo das condições do paciente. Então, nesse paciente que está com quadro leve, não tem motivo de não fazer via oral. Exato. Vou fazer EV no paciente que não consegue fazer via oral. Acho que essa é a única indicação do EV sobre o oral é essa. Então, não tem diferença fazer os dois. Se der para fazer via oral, vai ser via oral a rota de escolha. Exatamente. Entendi, Fredão. Então, paciente que chega com um quadro leve de asma, de exacerbação de asma leve, vai receber ali o beta-2 agonista. Tá. E o corticoide, quase sempre o corticoide, poucas situações em que não. Exato. E o ipratrópio, Fredão? Iagão, o ipratrópio, assim como o sulfato de magnésio, os estudos mostram que a vantagem dele é mais nos pacientes que têm uma asma grave. E nos pacientes que têm uma asma leve ou moderada, talvez eles não façam tanta diferença. Por isso a gente vai focar nele mais na asma grave. Mas para esse cenário específico, a gente não precisa usar nenhum dos dois. Nem o ipratrópio que você comentou, nem o sulfato de magnésio. Entendi, Fredão. Porque eu acho que talvez a informação que vem aqui a principal droga é o beta-agonista. Porque não é comum a gente ver situações em que a pessoa tira o beta-agonista e faz só o ipratrópio, né? Então, assim, acho que a informação aqui é: faça o agonista, beta-agonista em todos os pacientes. E nos casos que são mais graves, entra o ipratrópio junto. Boa! Fredão, eu fiquei com uma dúvida em relação assim ao corticoide inalatório. Acho que você está me falando da seguinte situação. É um paciente que está com uma exacerbação de asma, onde eu já dei um corticoide via oral. Será que eu adiciono corticoide inalatório? É isso aí, Fredão. Tá, então essa situação a gente tem dúvida, tá? Então existem alguns estudos mostrando vantagem em você associar o corticoide inalatório. Tem até uma meta-análise aí de 2019, 2020 que fala a favor de fazer porque diminuiria hospitalização, mas o Gina fica bem em cima do muro, que é o guia que a gente usa aqui. Ele comenta que pode ser que tenha um benefício, mas ainda não está claro. Então, só para situar o ouvinte, no paciente que tem em casa uma bombinha que contém corticoide inalatório e formoterol, ele pode usar essa bombinha como medicação para a exacerbação dele em casa. Mas esse paciente que veio para o PS, onde a gente vai fazer salbutamol e um corticoide via oral, será que juntar aí um corticoide inalatório ajuda? Não sabemos, talvez ajude. Beleza, então, pessoal. O paciente chegou, a gente considerou que era uma crise asmática leve, fez o corticoide oral, corticoide sistêmico, fez o beta-2 agonista, e aí eu já tô pensando aqui se eu posso liberar esse paciente, se eu posso dar alta, né, Rafa? Iago, essa paciente, a Beatriz, ela teve um quadro leve de asma. Então aqui a gente está num cenário em que, depois de 1 hora dos medicamentos que o Fred explicou, a gente tem que reavaliar se ela tem condições de ter alta ou não. E aí, quais são os critérios clínicos que a gente vai usar para avaliar isso, tá? Bora! São 4 critérios clínicos. Primeiro, os sintomas têm que ter melhorado. Segundo, o paciente não pode estar ainda usando um beta-agonista naquele momento. Então, acho que esses dois são óbvios. Terceiro, a saturação tem que estar acima de 94%. E quarto, uma coisa muito importante, o paciente tem que ter um bom suporte em casa. Tem que ter uma referência para onde ele vai, como que ele vai ser reavaliado, porque ele pode ter novos quadros, enfim. É uma doença crônica que tem que ser seguida. Então, esses são os critérios clínicos. Existe um critério a mais, que é o seguinte: o peak flow da pessoa tem que estar melhorando e acima de 60% a 80% do predito. Cara, eu sabia que ia vir peak flow nesse episódio. Não tem como, né? Asma, vai vir a história do peak flow. A gente tá no meio do episódio e a gente ainda não comentou o que é o peak flow. Se você for ler o GINA, ou então UpToDate, qualquer referência de pneumologia, os autores sempre vão comentar sobre o tal do peak flow, porque eles não confiam unicamente nos achados clínicos na asma para definirem conduta. É sempre interessante tentar deixar objetiva a sua avaliação, né, Rafa? Então, perfeito. Uma coisa é você avaliar subjetivamente se ele melhorou dispneia, se melhorou a ausculta, outra coisa é você ter um número na mão que você vê uma diferença e uma melhora, né? É que nem olhar a saturação no dedo, né? Pronto. Então é bem objetivo. E a gente, então, tem o peak flow com um valor para definir a gravidade
do quadro da exacerbação da crise de asma e para definir se o paciente pode ir de alta ou não. E quando eu falo assim, tem que estar 60%, 80% acima do predito. O predito é o valor que é o que a paciente deveria ter, que é o ideal. E aí, cada pessoa vai ter um valor que seria, entre aspas, o normal para aquela pessoa. À medida que os brônquios vão constringindo, então assim, se o paciente tiver um broncoespasmo, o peak flow vai diminuir. Porque o peak flow é o paciente respirar fundo e soprar em um aparelho, e aí vai ser o pico do volume expiratório. Então, quanto mais o paciente tiver com um quadro grave de asma, mais broncoespasmo, menos ele vai conseguir jogar ar para fora do pulmão, que é uma doença obstrutiva. Perfeito. Né? Então, o valor que der no peak flow vai ser abaixo do que deveria para sexo, idade e altura. Então, existem calculadoras para você ver o ideal, tá? Então, para uma pessoa, vai existir um valor que é considerado normal. Então, vou dar um exemplo que você botou sexo, idade e altura lá na calculadora ou olhou na tabelinha que existe. Fechou. Está escrito 500 o normal. Se o seu paciente deu 250, deu 50% do que ele deveria. Não porque tá é bom, metade. né? Então tá ruim. Então assim, para dar alta para o paciente, ele tem que estar com pelo menos mais do que 60% do valor ali que aparecer na tabela, na né? tabela para o normal dele. Então só lembrando que esse não é um valor que precisa ser decorado, é um valor que vem junto, né? Com o peak flow ou que você consegue achar em tabelinha. Perfeito, Fredão. E aí essa paciente, se for dar alta, a gente tem que orientar o uso da medicação de alívio, tem que avaliar se a terapia que ela está usando em casa vai precisar progredir e colocar mais medicamentos ou iniciar alguma coisa que o paciente ainda não faz. A prednisolona, que o Fred já falou, fica 5 a 7 dias se você escolheu a prednisolona como o corticoide. E a consulta médica, o ideal é que seja até 1 semana. Boa. Beleza, Rafa, o peak flow então é mais objetivo talvez do que a nossa outra avaliação. Mas ele não é tão disponível assim, né? Então, Fred, não é tão disponível, a gente vê pouco na prática realmente. O ideal é que cada paciente tenha o seu peak flow, porque aí pode usar até em casa para saber, naquela história que eu comentei, ele vai ser orientado para saber se a asma dele está com quadro grave ou não. E o peak flow ajuda muito, tanto em casa quanto no hospital, para definir a gravidade e a resposta e o critério de alta. Então a gente foi dar até uma olhada aqui, os valores de peak flow variam de 120 até R$200, né? Então acho que existem alguns que são descartáveis, com bocais que o paciente pode ir trocando. Existem outros que conectam direto no celular e dão a VF1 junto do peak flow. Então, assim, no mercado vão ter várias opções. O que eu acho que vale a pena é você sempre oferecer ao seu paciente que tem asma comprar o dele. Top. Rafa, o segundo caso é do seu Antônio. Ele é um paciente de 43 anos. Ele tem um histórico de asma e usa em casa formoterol mais budesonida. Ele já tinha uma orientação do pneumo dele para, caso ele tivesse alguma piora, usar esse formoterol e budesonida para tentar melhorar. Tinha aquele tal de plano de ação, né? Exato, que nem a gente comentou na passada. Ele usou e não melhorou. Então ele chega pra gente com um histórico de 5 dias de dispneia, tosse e chiado. Na sua avaliação no exame físico, você realmente ouve sibilo difuso, ele tá com uma saturação boa, 96%, mas tá com dificuldade de falar. Na hora que ele fala, ele para respirar várias vezes e tá com uma frequência respiratória de 40. E aí, Rafa? Fredão, parece mais um caso de exacerbação de asma, né? Tá. A gente tem aí uma piora aguda dos sintomas e da função pulmonar, provavelmente também. Então, o primeiro passo da gente avaliar é sempre qual é a gravidade da exacerbação. A gente pulou isso no começo, né? Falou que aquela era leve, mas acho que agora a gente consegue fazer uma diferenciação entre quem é o leve e quem é o grave, né? Começando pelos critérios clínicos que tem no GINA, basicamente é assim: grave tem uma dessas coisas que eu vou falar, quando não tem nenhuma delas, é leve ou moderado. Top. Tá? Então é aí que tem o corte da conduta, porque são fluxogramas diferentes, o leve e moderado de um lado e o grave do outro. A gente já falou para Beatriz do fluxograma do leve e moderado. E agora a gente vai falar dos casos graves. O paciente tem um caso grave quando tem qualquer uma dessas alterações. Quando ele fala em palavras, ou seja, não consegue completar frases. Quando tem corpo inclinado para frente, assim, não consegue se deitar pela falta de ar. Quando está agitado, tem uso de musculatura acessória ou as seguintes alterações nos sinais vitais: frequência respiratória maior que 30, frequência cardíaca maior que 120 ou saturação menor que 90%.
Então, assim, algumas são óbvias, né? O cara não tá conseguindo falar direito, tá tão taquipneico que ele não consegue completar uma frase, não tá conseguindo nem se deitar porque tá com falta de ar e tá desaturando. Essas aí são bem óbvias. Mas o Gina inclui também frequência cardíaca maior que 120, respiratória maior que 30, que é um negócio que nem sempre a gente percebe que é um quadro grave. Isso que eu ia falar, às vezes falando assim, algumas delas vão parecer óbvias pro ouvinte, mas quem já pegou um caso de asma, às vezes tem que dar uma olhada mais a fundo para perceber alguns desses sintomas, né? Então, às vezes, frequência respiratória, a gente esquece às vezes de contar, e não é, quando tá ali meio limítrofe, quando tá 50 é óbvio, mas assim, 35, pode ser que você não perceba tanto se você não contar, né? E perceber musculatura acessória é algo que você tem que ficar olhando. Se for uma pessoa que tá com muita roupa, etc., você pode também não perceber. Então existe o óbvio, mas existe aquele cara que tá grave, mas não é tão fácil de ver no exame físico, né? E existe também o cara, Fred, que ele não tem nenhum desses achados, mas ele tá grave. O problema é que a gente não conseguiu um método que a gente conseguiu ver. E aí que entra o PeakFlow. O autor do UpToDate, o Fanta, eu tive uma aula com o Fanta, o Pedro também, viu? A gente teve uma aula com esse autor. Olha ele o cara, comenta ele que teve até uma aula. 50%, ou seja, até metade dos pacientes com quadro grave não apresentam nenhum desses sinais. Caramba! Então pode esquecer esse site aí. Né? Então, assim, tem que... Pouco sensível, muito específico. Tem né? muita importância de incluir o PeakFlow. E aí, o que é um caso grave pelo PeakFlow? Quando é menor do que 50% do predito. Então, aquele exemplo que a gente deu lá, menos da metade do valor que o paciente deveria ter. Alguns autores dividem o que é leve ou moderado. Então, a gente falou que a Beatriz era um caso leve, mas assim, de 50% a 70% seria moderado e acima de 70% leve. O problema é que o Gina não diferencia o que é uma exacerbação leve de uma exacerbação moderada. E esse é um dos pontos que vai ser revisto nas próximas diretrizes. Definir melhor o que é um quadro de exacerbação leve. Top. Então, Rafa, Beatriz, do primeiro caso, como ela não tinha nenhum desses achados, ela era considerada como um quadro leve. Agora que eu te comentei do Antônio, não. Agora, ele tem tanto uma frequência respiratória de 40, que entra aí no seu critério de gravidade, que é maior que 30, e tá falando com as palavras entrecortadas. Então ele entra como um critério de gravidade. Isso, Fredão. E tem mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que o paciente passa a ser considerado grave. Se a Beatriz lá, do caso leve, depois de 1 hora, tivesse sido reavaliada e o PeakFlow dela caísse para menos que 60%, ela viraria grave. Então PeakFlow menor que 50% no início ou após 1 hora de tratamento. Se não ficou mais do que 60% do predito, também é um caso grave, aí segue o fluxo do grave. Fechou. Beleza. Então, assim, a gente já avaliou esse paciente, a gente identificou que ele tinha sinais de gravidade, a gente fez o PeakFlow, e aí, um outro elemento que ajuda na avaliação desse paciente, gasometriazinho, né, do brasileiro. Será que a gente precisa fazer? Será que não precisa? Como é que é isso, Rafa? Iago, a gasometria vai servir para 2 coisas. Para a gente ver se o paciente está hipoxêmico ou se o paciente está com hipercapnia, né? Se está retendo PCO2, como é uma doença obstrutiva aguda da asma, isso vai aumentar o acúmulo de gás carbônico. Beleza. Top. E aí o Gina, ele é muito sucinto e ele não deixa muito claro pra gente quando fazer a gasometria. Eles falam assim, fazer se o paciente tiver com a função muito comprometida, e ele bota o critério de gravidade, PeakFlow menor que 50%, ou os pacientes que estão piorando. Então assim, se o paciente não tá bem, ou tiver um quadro grave, é para fazer a gasometria. Algumas outras referências incluem informações que ajudam a gente. O paciente que está com sinais de hipercapnia, que está rebaixando, até que está reduzindo a frequência respiratória, porque está acumulando PCO2, está com mioclonos, aí são quadros bem graves. Mas a ideia aqui é o seguinte, a hipoxemia a gente consegue ver na saturação de O2. Tá. Se o paciente estiver hipoxêmico, a gente vai fazer a gasometria dele para confirmar, ok? Se o paciente não estiver hipoxêmico, aí a gente vai pedir a gaso quando for um quadro grave ou quando ele tiver sinais clínicos de que está tendo retenção
e tá com hipercapnia. Então, pelo que você tá falando, Rafa, não é de praxe eu pedir uma gasometria para uma asma, né? Não, só nesses casos. Aquela ideia de que a asma não é uma doença que é muito hipoxêmica, né? Diferentemente do DPOC, que é classicamente hipoxêmica, tanto na descompensação quanto na basal, o asmático não é para fazer hipoxemia geralmente. Se ele tá hipoxêmico, ou ele tá com uma descompensação muito grave, ou ele tem alguma coisa associada, né? Legal, Fredão. Isso daí, o João comentou muito bem no curso que a gente fez de pronto atendimento, que a gente lançou no início do ano, e ano que vem mais. Se o paciente estiver desaturando muito, abrir os diagnósticos diferenciais, pensar em TEP, DPOC junto, ou então a pneumonia, outros diagnósticos. Fechou, Rafa. Então, entendi gaso. Agora, uma outra coisa que vira e mexe aparece no PS é, peço raio-x ou não? A maioria das vezes eu vejo pedir, mas eu não sei se pode pedir para todos ou não. O Colégio Americano de Radiologia, Fred, fala um negócio interessante, que assim, mais de 99% tem radiografia normal das exacerbações de asma, ou então tem uma hiperinsuflação discreta. Ou seja, não é para pedir para todo mundo, pelo contrário, é só para pedir para os pacientes que têm suspeita de complicações, então um pneumotórax, que é uma complicação de um quadro grave de asma, ou se você estiver suspeitando de outra doença para fazer o diagnóstico diferencial, ou mesmo outra doença junto, então uma insuficiência cardíaca que descompensou, ou uma pneumonia. Um dado que é legal é que febre, se estiver presente, indica que pode ter alteração na radiografia. E os pacientes que vão internar, eles têm uma chance muito maior de ter alteração na radiografia. Chega a 1/3 dos pacientes com alguma alteração importante. Então, o paciente que interna, você também deve pedir a radiografia de tórax. Tá. Então, resumindo, raio-x de tórax, ou eu penso numa condição associada, você deu os exemplos aí de pneumonia, TEP, IC descompensada, ou eu penso numa complicação de asma, exemplo pneumotórax. Isso, e o paciente que vai precisar internar. Beleza, então, pessoal. Traçando um paralelo desse caso que a gente considerou grave com o caso leve, que era o da Beatriz, a gente já vai fazer a terapia com o beta-2 agonista, certo? E um corticoide sistêmico. Então a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente já fez isso no caso leve, vamos fazer agora nesse caso grave. Que é o que eu tinha comentado que vai entrar na maioria das exacerbações. Boa. E além desses dois, o que a gente vai fazer a mais, já que o caso é grave? Pronto, Iago. Aqui entram aquelas duas outras medicações que a gente comentou no primeiro caso, que são o anticolinérgico, aí o famoso aqui é o ipratrópio, e o sulfato de magnésio. As duas medicações foram estudadas em pacientes com asma exacerbada. E o que a gente viu? Que o ipratrópio pode diminuir a hospitalização em pacientes com asma. E se você fizer análise de qual é o grupo que se beneficiou mais, era o grupo das asmas da exacerbação grave. Tá bom. É claro que vai ter alguma discussão de o que foi grave num estudo, no outro, mas a ideia aqui essa é uma terapia que pode ajudar num paciente grave. A outra é o sulfato de magnésio, que mostrou a mesma coisa, que pode diminuir a hospitalização em pacientes com asma grave. Então os dois vão entrar no mesmo contexto. De dose aqui a gente tem do ipratrópio, são 40 gotas, o ipratrópio geralmente nebulização, né? E o sulfato de magnésio endovenoso são 1 a 2 gramas EV feitos em 20 minutos. Dose única. Boa! Então vamos só resumir aqui, Iagão. Então a gente está aqui com o seu Antônio, é um paciente que inicialmente a gente diagnosticou ele com uma asma exacerbada grave, especialmente porque ele tinha frequência respiratória maior que 30 e falas entrecortadas. A gente iniciou o tratamento com salbutamol e já iniciou a prednisona, isso aqui a gente já tinha comentado no primeiro caso. Para ele a dose do salbutamol talvez seja um pouquinho mais para cima, diferente da outra. Aí fica aí a cada 20 minutos, 3 doses. Junto com isso a gente já pode iniciar o ipratrópio e já pode fazer o sulfato nesse paciente. Fiz isso por 1 hora, fiz as 4 medicações, vou reavaliar, Rafa. Esse paciente dá para ir para casa? Esse paciente interna? Como é que eu vejo isso? Fredão, aqui a gente teve um paciente com um caso mais grave do que daquele primeiro caso da Beatriz, né? Agora o Antônio, a gente vai ter que ter mais cuidado antes de liberar para casa. E aí, os critérios de alta vêm de análises retrospectivas, a gente não tem critérios bem definidos, mas o que as referências usam é novamente o peak flow. Se tiver acima de 60% do predito, tanto o peak flow ou o VF1, a gente dá alta se não tiver outros fatores de risco de evoluir mal. Tá. Aí quais são esses fatores de risco de evoluir mal, né? Fatores que aumentam o risco de morte. São fatores que indicam que o paciente pode ter um quadro muito ruim até morrer.
é diferente daquilo que a gente falou antes, que eram os fatores para indicar, fatores clínicos e o PickFlow para indicar se ele estava com um quadro leve, moderado ou grave, né? Que a gente falou antes. Tem alguns critérios que são transitórios e que vão mostrar a gravidade desse paciente, né? E que vão guiar a nossa terapêutica. E ao mesmo tempo eu tenho critérios específicos daquele paciente que vão me dizer, independente se ele está agora numa exacerbação ou não, se ele tem risco de ter uma morte por asma. É isso? Isso. E aí se ele tiver esses fatores, eu vou ficar mais preocupado em liberar ele para casa. Eu vou tomar mais cuidado. Esses fatores, eles estão relacionados à história do quadro. Então, se tiver história de intubação por asma, tomem cuidado. Aquela história de se já deu ruim, pode dar ruim de novo. Exato. Se ele já visitou a emergência no último ano por causa da asma ou precisou internar por causa daquilo, é uma perguntinha que eu acho que vale para todo paciente do PS, né? Primeira vez que está vindo aqui, esse ano precisou vir no PS por algum motivo, internou. E aí algumas coisas relacionadas à terapia, né? Se tem uso recente de corticoide, ou seja, exacerbou mesmo estando usando corticoide via oral, isso é ruim. E uma coisa que é contraintuitiva, que é se ele não estiver usando corticoide inalatório. Se ele estiver usando apenas o beta-agonista de curta, esse paciente tem um maior risco. O corticoide inalatório protege ele. Legal que você falou isso, Rafa, porque isso entra naquela recomendação atual do GINA, de pacientes ambulatoriais hoje em dia não devem fazer monoterapia com beta-agonista de curta duração. Isso aí, Fredão. Hoje em dia a indicação é ter um corticoide inalatório associado, especialmente por causa disso que você acabou de comentar. Aqueles pacientes que abusam do beta de curta, eles também têm maior risco de evoluir mal, né? Então usam muito durante o mês. Usam muito, um parâmetro é mais de um tubo por mês. E aí, é claro, aquelas outras questões, má adesão aos medicamentos, se tiver doença psiquiátrica ou outras comorbidades. Tem uma informação aqui que é bem legal de perguntar se o paciente tem alergia alimentar. Paciente com alergia alimentar tem maior risco de morte por asma. Top. Aí a gente vai pegar todos esses critérios, todos esses dados, e a gente vai ter que avaliar o paciente se a gente vai poder liberar ou não. Se o paciente não tiver melhorado a função pulmonar com PickFlow, aí ele não vai para casa. Se ele tiver melhorado, eu vou avaliar todos esses dados e ver se ele vai ou não para casa. Se a gente não tiver o PickFlow, aí a gente não existe na literatura uma recomendação fixa de quando você tem que dar alta ou não, mas eu vou acabar usando esses preditores de evolução ruim para tomar essa decisão. Tá, então vamos pegar desse paciente. Quando você tratou, ele teve uma boa melhora respiratória, então ele diminuiu a frequência respiratória, não estava mais com frases entrecortadas, e a gente tinha disponível um PickFlow. Olha lá. E aí? E o PickFlow da chegada dele era 55, e aí depois das medidas chegou a 82. Esse paciente tem um negócio que você comentou bacana também, que ele estava usando o corticoide inalatório em casa, né, a budesonida. E isso é um fator de que, de certa forma, protege ele. Pensando naquele outro histórico que você comentou, de risco de morte por asma, ele não tinha nenhum daqueles outros fatores. Então esse paciente tem condição de ir embora para casa, desde que tenha um plano de ação bem definido, que tenha uma referência para retornar e ser avaliado precocemente, e tiver entendimento do quadro dele, souber o que fazer se ele voltar a piorar e se tiver boas condições sociais. Fechou. Iagão, terceiro caso agora, tá? Aqui a gente tá com o Bruno. Bruno é um paciente de 35 anos. Certo. Ele já tem histórico de uma asma de difícil controle, tá? Então, ele já usa corticoide inalatório dose alta, beta-agonista de longa duração dose alta. Ele usa, além disso, tiotrópio, um anticolinérgico de longa duração. E ele já teve uma intubação por asma há 2 anos e uma internação por asma há 2 meses. É complicado, né? A história dele é que há 8 dias ele começou um quadro de dispneia, chiado, tosse e opressão no peito. Tentou usar a medicação de resgate, não teve melhora. Usou corticoide via oral em casa, que ele tinha aquele plano de ação, também não melhorou. E aí ele veio pra gente. Na avaliação aqui, ele estava com uma saturação de 92%, uma frequência respiratória de 50%, com respiração abdominal importante, frases entrecortadas, e a gente já começou a terapia logo que ele chegou. Então já começou beta-2 de curta, fez uma outra dose do corticoide que ele tinha usado só há 2 dias, começou hipratrópio, fez sulfato. Isso tudo a gente fez por 1 hora. Só qual que é o problema? Ele não melhorou. E aí, o que a gente faz? Beleza, Fredão. Então você que me puxou pela minha mão para falar de algumas
medicações meio místicas, né, na asma. Aquelas 4 principais não melhoraram, o que me sobrou? Então, a gente pode falar sobre a aminofilina e a teofilina, né, que é uma dúvida comum. Famosos. E aí, o que a gente tem de evidência é que existe uma recomendação, tá, pessoal, de não fazer. Não é assim, faça, pode ser que dê certo. Não, a recomendação é clara, não deve fazer, não é recomendado, porque assim, tem um perfil de eficácia e um perfil de segurança insatisfatórios. Então, já foi feito alguns estudos, né, nas exacerbações mais graves de asma, e assim, quando você põe SABA, né, o beta-2 de curta, com aminofilina, versus o SABA sozinho, não houve melhora com a aminofilina, então não há benefício e tem potencial malefício. Efeito colateral de aminofilina é complicado, né? Umas arritmias graves. Tudo que você não quer nesse paciente agora, né? Boa. Beleza? Então, aminofilina e teofilina, nada feito. Próxima dúvida, Iago. No DPOC exacerbado, vira e mexe a gente faz antibiótico, né? Então, se ele tiver alguns critérios, dá pra reouvir, que nem a gente comentou no episódio 43 de DPOC exacerbado. Baita episódio, viu, Fredão? Nossa, um dos episódios que eu mais aprendi aqui no TDC. Top. Às vezes a gente usa antibiótico, então. Agora, e na asma? Vale a pena, não vale? Beleza, Fredão. Aqui na asma é diferente, tá? No DPOC tem alguns outros fatores envolvidos, né? Tem uma certa colonização bacteriana. Aqui na asma já foi estudado e não existe a recomendação de fazer antibiótico de rotina, a menos que você realmente tenha uma evidência forte de uma infecção pulmonar. Por exemplo, febre, ou expectoração muito purulenta, ou mesmo a evidência radiográfica de pneumonia. Não é esperado na evolução da asma, não faz parte do script essa evolução, né? Febre, expectoração e, óbvio, uma opacidade pulmonar. Então tá me falando assim, o paciente que tem uma suspeita de pneumonia, eu investigo pneumonia e talvez eu faça antibiótico baseado nisso. Agora, para asma em si, não vale. Isso, não é para fazer de rotina. Top. E aí, eu vou te jogar a terceira dúvida. Você já me falou pra não fazer antibiótico. Você já me falou pra não fazer aminofilina. Boa. Às vezes o cara tá agitadão. Dispineico, taquipneico. Será que eu posso dar uma seguradinha nele ali, aquele sedativozinho? Essa pergunta é muito boa, Fred, né? Assim, o cara chega agitado, né, com falta de ar, tá com cara ruim, aí o que você faz? Põe ele pra dormir. Quem faz isso? Pois é, quem faz isso, né? É assim, é outra coisa que você deve evitar. Assim, se o paciente tá agitado, se ele tá dispineico, se ele tá sudoreico, isso é preditor de mau prognóstico. Se você vai sedar, você vai perder o parâmetro do nível de consciência dele, né? Então, assim, não existe a recomendação. Na verdade, existe a recomendação de você não fazer, né? É a recomendação de você evitar sedar esse paciente com ansiolíticos e hipnóticos. A ideia é que esse paciente, a agitação dele é uma representação de quão ruim está o estado dele. É um sinal de gravidade dele, né, Iago? Exatamente. Inclusive, já foi relatado em alguns estudos uma associação entre o uso dessas drogas sedativas e mortes evitáveis por asma. Tá. Então, desfecho, tudo bem que foi uma associação, né? Não foi assim, você não randomiza uma pessoa para sedar e não sedar na asma. Mas acho que tem que ter bastante cuidado e evitar ao máximo esse tipo de medicação nesse contexto. Então, você me falou 3 coisas para não fazer: antibiótico, aminofilina e sedativo. É isso aí, Fredão. Mas tem alguns que a gente pode considerar fazer, Fredão. Tá. Por exemplo, os beta-agonistas parenterais. Terbuta. Ou é própria epinefrina. Opa! Em geral, não há necessidade... Você chama de epinefrina? Ah, meu amigo, a adrenalina aqui, pô. Ela mesma. Tem ali no carrinho de parada, só ouvir na conversa. Adrena, epinefrina. E aí, quando que a gente pode lançar mão desse recurso? Na verdade, assim, se o paciente está conseguindo, se você tem disponível um beta-2 de curta, não precisa você fazer esses beta-agonistas parenterais, né? Ou subcutâneo, ou IM. Então tu tá dizendo que não vale adicionar ao inalatório. Isso. Tá. Agora, se você não tem a via inalatória, aí você pode lançar mão dessa outra possibilidade. Fechou. E, obviamente, se você está suspeitando de uma anafilaxia, que é um dos diagnósticos diferenciais de asma, faça adrenalina na pessoa
precocemente se você realmente está suspeitando de anafilaxia. Top. Inclusive, acho que vale a pena ouvir de novo o episódio 95 sobre anafilaxia. Bem legal esse episódio, assim, é uma doença potencialmente grave e com as medidas a gente consegue reverter. Nunca conheci alguém que tinha visto tanta anafilaxia quanto o Iago. É uma por semana, tá? Um por mês. Mas, Iago, tem outro fator desse paciente que chamou atenção. A gente comentou nos 2 outros casos que hipoxemia não era um achado esperado, né? Isso, não é esperado na asma. Esse paciente, por outro lado, estava hipoxêmico. E aí fica a dúvida, faz O2 ou não faz? E qual que é o corte? Porque isso agora é toda uma moda, né? De cortes de O2 para várias doenças. Cada doença tem seu corte, né? É verdade, viu, Fredão? Então, assim, tem-se uma ideia atual de que O2 demais é problemático. E na asma isso foi testado. Então, certo. Pacientes que recebiam O2 para chegar à saturação de 100% faziam hipercapnia. Então, nesses casos, o oxigênio era danoso, na verdade. Então, para onde que a gente vai em porcentagem de oxigênio? Beleza, então desembucha, Fredão. Qual é a faixa-alvo de saturação de oxigênio no asmático? 93 a 95 é o que o Gina recomenda. Então pronto. Existe aquela regrinha clássica, acima de 96, ninguém. Beleza. Tirando algumas doenças específicas, acima de 96, a maioria das doenças não vai se beneficiar. A asma ficaria entre 93 e 95, algumas doenças ficam um pouquinho menos. Fechou? Fechou. Então esse paciente, como estava saturando 92, a gente talvez faça aí uma oxigenação para manter 94, 95, vamos ver como é que ele fica. Beleza. Isso é só para se opor àquela ideia de que o paciente chegou dispineico, mesmo não saturando, eu meto O2. Para esse paciente isso pode ser maléfico. Beleza. Fredão, agora eu queria falar de um primo do oxigênio. Mentira que você falou primo do oxigênio. Eu acho, tá ali por aí na tabela periódica. Eu imagino que você tá falando do hélio. Ele mesmo! Meu Deus. Pois é, cara. O rapaz foi que meio surpreso, viu, Fredão? Mas existe essa possibilidade de você fazer uma terapia de oxigênio com hélio. Você põe ele no liquidificador? Já imaginei, deixa eu fazer aqui em casa. E aí, assim, é uma terapia que é esse hélio-oxigênio versus oxigênio. Assim, não existe uma recomendação para você fazer isso de rotina em qualquer paciente asmático. Perfeito. As rotinas a gente já falou que são aquelas do começo. Isso. Mas assim, se o paciente não respondeu à terapia padrão e você tem isso disponível no seu hospital, você pode considerar fazer para esse paciente. É o famoso ficar em cima do muro do Gina, né? Exatamente. Mas acho que a ideia é que não tem estudos suficientes para eu afirmar que ajuda, nem suficientes para dizer que não funciona. Isso mesmo. E a grande dificuldade é você ter a disponibilidade, né? Porque é uma terapia cara e tem que levar em consideração assim, os aspectos técnicos, né? De você ter uma disponibilidade de oferecer gás hélio. Então acho que a ideia é, se o seu hospital tem disponível e você tem o paciente, você pode tentar. Acho que é isso, né? Acho que é essa a ideia. Beleza. Iagão, você tá me deixando sem ferramenta aqui. Eu estou lhe dando as ferramentas, velho. Você me falou 3 medicações que eu não posso usar, uma que não melhora e a outra que eu não vou ter porque eu não tenho dinheiro. É isso, né? Então agora eu vou partir para uma coisa que vai ter na maioria dos hospitais e que a gente usa para várias coisas respiratórias. Atente para o uso da palavra coisas, várias doenças respiratórias. Beleza. VNI. Rapaz. VNI rola ou não rola para asmática? Acho que essa é uma dúvida comum. Muito bom, Fredão. Aí assim, já vou começando dizendo assim, que as evidências sobre o papel da VNI na asma são ruins, tá? Acho que você ficou com a parte das evidências ruins, né? Mas é bom e é ruim, né? Porque eu já digo, aqui o pessoal já não sabe o que faz. Mas, aí o que vem depois daí, já pode ser qualquer coisa. Mas vamos lá. Algumas revisões sistemáticas mostraram assim que, comparando VNI com placebo em asma grave, né, uma exacerbação grave de asma, não houve diferença, por exemplo, de intubação orotraqueal. Mas outro estudo mostrou que esses pacientes acabavam internando menos, né, os que foram submetidos à VNI. Mas assim, se você teve que fazer uma VNI para o paciente melhorar, talvez seja o caso de você deixar esse paciente um pouco mais em observação. Ah, com certeza. E outra coisa é assim, que aí vem as cláusulas, né? Não tente fazer uma VNI num paciente com indicação de intubação. Perfeito. Nem faça VNI se o paciente está agitado, né? Porque você não vai... Aqui não é ideal você sedar para fazer VNI.
como às vezes em outras condições, você pode lançar mão dessa possibilidade. Aqui não é o ideal, você sedar para fazer VNI. Ao mesmo tempo, se ele estiver confuso ou não conseguir colaborar muito bem, também o ideal é não fazer, né? Exatamente. E se você optar pela VNI, contra tudo e contra todos, você tem que ficar do lado do paciente. Não é prescrever a VNI e dormir. Então, assim, tem que ficar do lado do paciente para ver como é que vai ser a evolução dele, beleza? Então, de novo, comparando com a doença que a gente às vezes associa, né, o DPOC, a VNI é bem consagrada para o DPOC, né? Alguma coisa às vezes que a gente usa por muito tempo, salva muitos pacientes de intubação, etc. Já na asma a gente não tem essa certeza e a gente não sabe se ajuda ou não ainda, é isso, né? Então, LVNI posso considerar fazer, mas é incerto o resultado. Vou agora pro primo rico da VNI. Opa! Que ficou famoso no Covid agora, que é o tal do catéter nasal de alto fluxo. E aí? O CAF, né, Fredão? O CAF, ele realmente pode ser útil em pacientes com uma insuficiência respiratória mais grave, né? Particularmente os que estão alerta, estão hipoxêmicos e que você tá esperando que eles vão melhorar com a terapia instituída. Tá. Então são 3 características que você tem que levar em consideração para lançar a mão do CAF, tá? E realmente alguns estudos mostram que eles reduzem o desconforto respiratório e eles podem reduzir a necessidade de intubação em crianças. Então isso já tem trabalho com isso. Com adultos você tem menos evidência, mas eu acho que dentre as opções que a gente deu, é uma que estaria no topo das tentativas já, né? Fora das terapias padrões, mas ele seria uma das que a gente realmente estaria mais inclinado a tentar. Ah, legal. Então, comparado com VNI e hélio, talvez essa seria que a gente estaria mais inclinado a tentar. Isso. Top. Mas, Fredão, chega aquela hora ruim em que o paciente não melhora. Você tentou fazer tudo, até o hélio, CAF, mas não melhorou. O que vai ter alguns pacientes que não vão responder nenhuma terapia, né? Não adianta. Infelizmente. Isso. E o que a gente vai começar a discutir agora é sobre a decisão de intubar esse paciente. Tá. Sempre uma decisão difícil, né? Isso. Em particular na asma, eu queria pontuar que, ao contrário de outras condições, que quando você intuba, você resolve, muitas vezes, aqui não é assim. Aqui, você pode acabar piorando paradoxalmente o quadro do paciente depois que você intuba. Tá. Por exemplo, se você acabar causando a hiperinsuflação dinâmica causada pela ventilação mecânica no paciente asmático grave, realmente pode causar um colapso cardiovascular, um barotrauma, e aí ele vai piorar clinicamente. Então é um cuidado que eu tenho que ter num paciente com asma entubado, né? Ele pode ter essa piora. Isso, então assim, realmente tem que se ter cuidado, tem que se ter parcimônia, claro. Se tem indicação de intubar, tem que intubar e tem que intubar rápido. Essa é a recomendação. Mas forçar também uma intubação não é o ideal, porque o paciente paradoxalmente pode piorar. Tá, Egon, você falou, mas vamos para os finalmente. Quando que eu intubo um paciente asmático? Tem critério, não tem? É no feeling? Fredão, você me conhece, né? Infelizmente, não, tô brincando. Aqui, a clínica é soberana. Ah, meu Deus. Então, assim, a decisão de intubar é clínica. Não existe uma diretriz, um consenso de quando você deve intubar um paciente asmático. Perfeito. A avaliação é individual. Uhum. Aí, assim, você pode, por exemplo, usar os critérios de qualquer intubação. Se o paciente tem falha na manutenção ou proteção das vias aéreas. 2. Se ele tem falha de oxigenação ou ventilação. Ou 3, se você está prevendo que ele vai piorar, principalmente do ponto de vista respiratório, certo? Então, tá me falando, por exemplo, daquele paciente em que eu tô fazendo beta-agonista, ele mantém a taquipneia, eu acho que ele vai fadigar daqui a pouco, mantendo aumento de PCO2. Esse é um paciente que eu não vou esperar ele colapsar para intubar. Eu não vou esperar que o O2 necessariamente caia muito para intubar, esse é o paciente que eu já vou me preparar. Isso mesmo, Fredão. Então, assim, é a combinação de um broncoespasmo grave com uma fadiga do paciente, né? Ele vai fadigando, vai cansando e do esforço respiratório. Esse é o terreno que prepara para a parada respiratória. Perfeito. Pegando esse gancho então, Iago, um paciente que eu vou pensar... Eu decidi intubar, vamos dizer que eu já tomei essa decisão, fiz a avaliação clínica. Tem algum preparo pré-intubação específico? Droga que eu posso ou não posso usar? Alguma técnica? Asma muda alguma coisa nesse cenário?
Ótima pergunta, Fredão. Primeiro, assim, vale pontuar que aqui a técnica que você vai usar é a sequência rápida de intubação. Padrão, tá? Beleza. Agora, e droga? Muda alguma coisa? Pode usar Propofol, Midazolam, o que você quer aí? Então, aqui na indução, Fredão, realmente você tem 2 drogas que você pode olhar com mais carinho, tá? Que é a ketamina e o Propofol, que ambos têm propriedades broncodilatadoras. Então, existe esse racional de que eles podem realmente oferecer vantagens em relação aos outros. A ketamina tem a vantagem de manter o nível pressórico, né? Ela não costuma causar uma hipotensão como o Propofol, tá? A dose da ketamina na indução costuma ser 1 a 1,5 mg por quilo. Já o Propofol, 1,5 a 2 mg por quilo, tá? E aí depois você vai fazer o bloqueador neuromuscular. Isso não muda. Beleza. Então a única coisa que vai mudar é eu tentar priorizar ketamina e Propofol aos outros. É isso aí, Fredão. E aí, a última clinicagem do dia ou da noite é em relação ao tubo. Muda o tubo também? Geralmente, se você puder colocar um tubo maior, por exemplo, entre 8 a 9, né, o tamanho, ele ajuda a diminuir a resistência das vias aéreas. Então é uma coisa que vale a pena você considerar. Às vezes é difícil você passar o tubo maior, né? Aí, eventualmente, você pode passar um menor, até mesmo um luge, e aí depois você passa esse tubo maior, se você tiver dificuldade de passar o tubo maior de cara. Tá, então você falou o tamanho de tubo. Acho que acabou, né, Iagão? Rapaz, eu espero que sim, viu, Fred? É muita coisa. Não, asma é difícil, né? Asma é difícil, tem muito detalhe, mas acho que deu pra dar uma resumida de algumas coisas. Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente aí no nosso inbox do Instagram, manda mensagem no Twitter. Vai que surge um bolos aí, né? Olha só, exatamente. Manda e-mail, manda carta. Tamo aqui. Top. Nossa, se a gente receber uma carta, vai ser muito top, tá? Fica a dica. Fica a dica. Se a gente receber uma carta pelo correio, top. E se for por um pombo? Meu Deus. Então fechou, Iago? Vamos agora pro desafio? Vamos nessa. E aí, pessoal, tudo bem? Pedro falando aqui para dar a resposta do desafio que foi feito no episódio de sangramento da semana anterior, tá? O João deu um caso de um paciente que dava dicas de déficit nutricional, né? Só se alimentava de pizza. O paciente também tinha algumas manifestações de sangramento e a dica que o João deu foi os cabelos enrolados, né? Isso aí é uma manifestação da deficiência de vitamina C, o famoso escorbuto. É uma doença que pode fazer manifestação de sangramento. Uma característica, além dos cabelos enrolados, né, pode fazer as hemorragias perifoliculares, além de gengivorragia, artralgia e uma série de outros sintomas um pouco mais inespecíficos, certo? E quem acertou esse desafio, pessoal, foram as figurinhas carimbadas Matheus de Oliveira e o Matheus Boaventura, tá? Estão sempre por aqui. Matheus Boaventura pediu para enviar o salve para o pessoal de Aracaju, da UFS. E o Geraldo Marostica também acertou, tá? Geraldo Marostica Neto. Abraço, pessoal. E o dessa semana, Fred? Pega leve com o pessoal. Não, acho que esse talvez seja de boa. Ó, aconteceu comigo, tá? Eita. Então vamos lá. Você tá numa UTI. Peraí, mas vai ter algum lagarto na jogada? Não, não tem dragão de Komodo, dromedário, então tá bom. Parto de ruminantes, nada disso. Vai, Fred, manda aí. Você tá de boa na UTI, vai avaliar um paciente que tá internado para uma crise de asma, tá? O paciente tá em melhora dos sintomas, tá fazendo aquelas medicações que a gente comentou e tal. E você tá examinando ele e percebe que ele tá com uma anisocoria. Eita. Além de um quadro neurológico, qual causa associado à asma pode estar acontecendo com esse paciente? Essa foi boa, viu, Fredão? Gostei. Cara, já aconteceu comigo e eu não vou dar spoilers aqui, a gente responde na próxima. Então fica a resposta semana que vem. Não, porque, Iago, esse é o último do ano. Ah, rapaz. A resposta é ano que vem. Olha só. Que é isso, hein, Fredão? Beleza. Cara, esse é um suspense, ó. Tem 3 semanas pra pesquisar. Não, agora falando sério, Iago, vai ter um recesso, né? Nas 2 últimas semanas de dezembro. A gente volta na primeira semana de janeiro. Boa. Com muita novidade, né, Fred? Boa.
Então esse é o último episódio da temporada de 2021. Olha, temporada de 2021. Vamos para a 4ª temporada, Fred. Meu Deus, quem diria? Vamos lá, vai que vai dar bom. Vamos para os salves. Boa. Iagão, meu salve não podia ser mais temático. Opa. No último episódio do ano, a gente vai dar um salve pro cara que mais ouviu o TDC no ano. Cara, esse foi merecido, viu? Porque foi assim, mas foi mais, ouviu por muita diferença. Esse salve, então, vai pro Jones Pimentel. O Jones mandou pra gente, sabe aquele especialzinho de fim de ano do Spotify? Ele mandou pra gente os minutos ouvidos no TDC. Aí. 8.701 minutos. Meu amigo! Cara, é muito tempo. Eu acho que a gente não tem isso de conteúdo ainda. Ele deve ter ouvido mais de uma vez os episódios, cara. Jones Pimentel, ele é acadêmico de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Ele, além disso, é farmacêutico clínico. Opa! Mestre em fisiologia. Rapaz. E é professor universitário e preceptor. Então, a gente assim, tem que convidar ele para um episódio qualquer dia desse, né? Caramba, o cara tem um currículo top. Respeite. Então, Jones, muito obrigado pelo apoio. Brilhou. Mandou bem. Valeu demais. E vamos ver quanto que você ouve ano que vem. Não, tô brincando. É um recorde a ser batido, tá, pessoal? A partir de janeiro já dá pra começar a treinar pra 2022. Um abraço, Jones. O meu salve vai pra Ana Cláudia Michels. Michaels? A gente ficou em dúvida, né? Fala a verdade. Né? Fiquei em dúvida. Mas pra ela e pra toda a galera da Residência de Clínica Médica do Einstein, tá? O pessoal muito bom. Então, um salve pra essa galera. Aí sim, hein? Top. Salve. Acho que é isso, né, Fredão? Fechou, então? Fechou o ano, Iagão? Fechou, né? Falta só aquele jabá clássico, né? Vamos então pro jabá. Pessoal, segue a gente lá. Instagram, Twitter, @TadeClinicagem. Nossa página no YouTube e a menina dos nossos olhos, né, Fredão? O site, né? O site é impressionante. A gente vai cada vez mais tentar deixar as referências dos episódios no site para ficar mais fácil de checar. E esses artigos que a gente comentou, o Gini, etc., a gente vai tentar deixar tudo lá. Fechou, pessoal? Então, se vocês tiverem agora ideias para os episódios do ano que vem, dúvidas para os episódios do ano que vem, críticas, etc., manda pra gente, que a gente tá construindo a programação aí e vai ajudar bastante. Show! Falou! Valeu, falou! Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.